A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, na próxima terça-feira, 27 de janeiro de 2015, serão celebradas em Auschwitz, na Polônia, as cerimônias pelos 70 anos de libertação daquele campo de concentração. E estas cerimônias não terão a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, porque o governo da Polônia houve por bem não convidá-lo. E sobre esses assuntos nós vamos conversar agora com o jornalista Osias Wurman, cônsul honorário de Israel no Rio de Janeiro, e ele que é um grande especialista em questões de política internacional. Como vai, Osias? Tudo bem? Arnaldo, vou falar como jornalista. Sim. E realmente a gente não pode aplaudir, nem pode desejar que a história seja reescrita, até porque ela não admite que seja. E o papel da União Soviética, das tropas da União Soviética, foi fundamental na libertação não só de Auschwitz, mas da derrota da besta nazista. Então, é mais do que desejável que a representação atual da Rússia, a figura maior expoente, que é o presidente Putin, esteja presente sim e traga essa mensagem, o que para todos os sobreviventes será mais do que uma mensagem, será uma memória daquele momento histórico que é muito pobre em fotografias, ou em narrativas, ou em filmes e tudo mais, mas que é indelével na memória. A libertação, os presos saindo dos barracões, aqueles mais deprimidos, os doentes e tudo mais sendo carregados nos braços pelas tropas soviéticas. Eu não acho que isso seja desejável. Se existe um problema político ou geopolítico no momento que afasta a Polônia da Rússia, isso é um momento, como eu estou dizendo, mas a história ela é eterna. O passado é para sempre. Então, a gente não pode querer borrar os méritos e os feitos em função de eventuais disputas de momento, porque o maior sábio da Bíblia, o rei Salomão, dizia que não há nada de novo abaixo do sol. Tudo se repete. Quer dizer, isso está escrito em Eclesiastes. O que ele representa com isso? Ele representa que as coisas vão e voltam. As crises políticas acontecem, desaparecem e retornam. Olha o apagão nosso aqui, mostrando que Salomão realmente era o homem mais inteligente. Porém, na história isso não acontece. Para trás é passado. E o passado é encriptado. Ele está escrito para a perenidade. Essa questão de ignorar o papel da União Soviética para o desfecho da Segunda Guerra Mundial é profundamente deselegante. Foi a União Soviética que entrou em Berlim para pôr fim a esse massacre. Foi a União Soviética quem descobriu os campos de concentração existentes na Alemanha, na Polônia, em outros países. Houve-se por bem, como o Osias muito bem observou, por circunstâncias geopolíticas, por circunstâncias econômicas, não se convidaram o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para uma cerimônia a qual ele já esteve presente há alguns anos, não é, Osias? Olha, há 10 anos, aos 60 anos da libertação do campo, a figura central, a figura maior da comemoração foi exatamente Putin, que lá esteve presente e fez um acalorado pronunciamento. Mas isso que você falou é muito importante. Querer retirar o papel das tropas da União Soviética da Segunda Guerra Mundial, da derrota do nazismo, seria como querer eternizar a Segunda Guerra. É como se, nos dias de hoje, a Segunda Guerra não tivesse terminado. Se você tirar o papel fundamental que teve a União Soviética no final, na liquidação final, na depredação da besta nazista, na destruição daquela monstruosidade. Quer dizer, tirar isso da história é como continuar a guerra até os nossos dias. É uma coisa hipotética, uma coisa que não comporta. Isso me lembra muito, traçando um paralelo, com essas publicações que são usadas em algumas escolas fundamentalistas no Oriente Médio, em que no mapa da Palestina, o Estado de Israel desapareceu. Então, ensinam-se crianças na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em alguns países
limítrofes a Israel, ensinam-se em escolas primárias em livros de geografia, onde o Estado de Israel não existe no mapa. E a criança vai, assiste uma televisão, vai à rua, ouve uma conversa e escuta dizer que Israel construiu, que Israel destruiu, que Israel fez, que Israel desfez, e isso torna o procedimento, quer dizer, essa forma de querer apagar, isso é um método nazista. Isso me reporta aos sentimentos, à idealização de Goebbels. Isso não tem nada a ver com o mundo atual. Eu me surpreendo muito. Eu acho que, fruto de uma pressão, de um embargo político, mas a história não sofre embargos. A religião não sofre embargos. Os dogmas não sofrem embargos. Só as coisas passageiras, as disputas passageiras. Essas sim, e como já diz a palavra, são passageiras. A história volta sempre, porque ela é imutável. E, infelizmente, volta repleta de massacres, repleta de ignomínias contra a humanidade, como a Segunda Guerra Mundial e como tantos outros massacres ocorridos antes deste grande conflito. Osias, na Segunda Guerra Mundial, os judeus perderam 6 milhões de pessoas. A União Soviética perdeu 27 milhões de habitantes. São números que a humanidade não pode deixar de levar em conta. São números que representam o horror do que é uma guerra com a calamidade que ela representa. Arnaldo, é muito importante o que você falou. E eu queria ressaltar aqui uma coisa. Veja só, a União Soviética perdeu 20 e poucos milhões de habitantes. E quantos habitantes tem hoje a Rússia? Só a Rússia, sem considerar as outras. 143 milhões em números redondos. 143 milhões. Os judeus perderam 6 milhões de pessoas, quando o total, na época, antes da Segunda Guerra Mundial, era de 18 milhões. Então, perdemos um terço da nossa população. Veja só, o nazismo foi derrotado, Hitler morreu, mas os efeitos da Segunda Guerra são presentes até hoje no povo judeu. Porque hoje nós somos, em todo o mundo, menos de 14 milhões. Então, passados 70 anos, a gente ainda não conseguiu repor o dano físico verdadeiro que foi provocado pelo nazismo. Éramos 18 antes da Segunda Guerra, perdemos 1/3, 6 milhões, e de 12 milhões para menos de 14 milhões. E ainda sobre a atitude da Rússia diante do nazismo, no final de 2014, o presidente Putin promulgou uma lei proibindo a apologia ao nazismo, a prática de qualquer ato, seja impresso, seja verbal, que faça apologia do nazismo, e a punição é a mais severa possível, detenção e responsabilização judicial dos seus autores. Não há contemplação na Rússia com qualquer forma de nazismo. Eu quero lembrar também uma notícia que me deixou muito esperançoso de hoje, tinta fresca de hoje. O presidente Putin acaba de confirmar a visita que ele fará em fevereiro ao Estado de Israel e à autoridade palestina, procurando tentar costurar aquilo que as nações ocidentais, infelizmente, por mais que enfiem agulha e linha no local, é sempre para separar, é sempre para criticar uma das partes, é sempre para ter uma visão míope de um conflito de mais de 66 anos, porque é muito anterior à independência do Estado de Israel, e a gente tem muita esperança que com a habilidade política de Putin, que isso é indiscutível, possam gostar ou não das atitudes, mas a habilidade política de Putin é indiscutível, ele possa realmente reaproximar primos semitas que somos, israelenses, judeus, palestinos e árabes. Inclusive, há vários meses, Putin vem oferecendo Moscou como sede das negociações entre israelenses e palestinos para justamente chegarmos a um acordo de paz. Uma paz que falta tanto a árabes, tanto a palestinos, como a judeus, como a todos os habitantes da região. E o Oriente Médio, nesse momento, vive uma situação de extrema tensão,
com as organizações terroristas lá instaladas e que estão causando grande preocupação à humanidade. Nós não precisamos de mais terror, nós não precisamos de mais conflitos, a humanidade não precisa de novas guerras, o que a humanidade precisa é de paz e de recompor a sua população. E ninguém melhor do que o presidente Putin para entender a monstruosidade do terror fundamentalista, porque a Rússia está sempre combatendo guerra aberta contra o terror fundamentalista que também ataca por lá. Meu caro Osias Wurman, quero lhe agradecer imensamente por mais essa entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik. Queremos desejar a você um felicíssimo ano de 2015 e os judeus estão iniciando esta semana um novo mês no seu calendário judaico, no seu calendário religioso, o mês de Shevat. Que seja um mês de muita alegria para você e sua família. Para nós, a cada mês que se inicia, cada ano que se inicia, é um motivo de esperança, um motivo de shalom, salam e paz. E nesse mês de Shevat há uma data que se destaca, o dia 15, que é o dia dedicado às árvores. Uma data ecológica que o calendário judaico já previa há muitos anos e que agora ganha relevância. Tu B'Shvat é um dos aspectos mais bonitos, porque o primeiro livro, a primeira religião, a primeira fé que se preocupou com a natureza, com a preservação da ecologia, é realmente a fé judaica. E a prova no que você falou, que já consta da nossa tradição, comemorar, celebrar aquilo que muitos irresponsáveis mundo afora estão destruindo e, infelizmente, nossos filhos e netos é que pagarão por isso. Aliás, São Paulo já está pagando pela falta de chuvas, pelo aquecimento. Isso é tudo função de um desrespeito com a natureza, desrespeito com as árvores. Shalom Aleichem, Osias. Paz para todos, felicidades, até a nossa próxima oportunidade. Amém, um abraço forte para todos vocês. Conversamos com o jornalista Osias Wurman, ele nos falou das celebrações pelos 70 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz na Polônia, celebrações estas que ocorrerão na próxima terça-feira, 27 de janeiro de 2015, e celebrações estas para as quais o governo da Polônia houve por bem não convidar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ignorando o fato de que a União Soviética é o país responsável pela libertação deste campo e pelo fim da Segunda Guerra Mundial.